alguns bancos, você já deve ter percebido isso, onde a pessoa está acordando com um limite menor. Então, alguns bancos, a pessoa tinha um limite lá de, vou dar um chute aqui, R$5.000. Do dia para a noite, o limite caiu para 2 e 3, limite da conta, limite do cartão, seja lá o que for. O maior estado brasileiro hoje em inadimplência é 52%. Então, o estudo fala que 52% dos adultos na Amazônia estão inadimplentes. Primeiro de tudo, vamos entender no mercado imobiliário o que é atraso, o que é inadimplente. Mas vamos só entender esse cenário para que nós podemos aí entender o que vem acontecendo e por que os bancos, por exemplo, estão reduzindo sim o crédito para as pessoas através de cartão de crédito ou mesmo um cheque especial e tal. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do meu podcast Imobiliárias em Foco, o podcast voltado exclusivamente ao crescimento da sua imobiliária, à prosperidade da sua imobiliária, como você já sabe. Já vou agradecendo a todo o público, temos aí um número muito grande de pessoas ouvindo, crescendo muito, estou bem feliz com isso, agradeço a você, afinal de contas, sem você, nós não teríamos um canal como esse. E hoje nós vamos falar de um assunto sobre inadimplência, situações que vêm acontecendo não só no Brasil como mundialmente, caminhos aí nessa questão de Brasil e como que você pode preparar a sua imobiliária para passar ao largo dessa crise de inadimplência que está vindo por aí e por que não blindar ela para que ela possa estar melhor preparada, ok? Vamos lá, o que existe uma preocupação muito grande primeiro da questão da inadimplência, foram feitos uma série de estudos, que eu vou falar sobre isso agora, em todos os estados do Brasil, de como é que se percebe a situação que está. A primeira coisa que eu preciso que a gente entenda, que nós sempre fomos um país de devedores, isso a gente sempre foi. O grande problema agora é que nós somos num país também de esbanjadores devedores. Então, o que ocorre? A gente veio de uma fase de país de devedor, fomos para uma fase do país do esbanjador. Então, o que é o esbanjador, né? Poxa, tô lascado, já tô complicado, então, já que é final do ano, eu vou tirar minhas férias, vou aproveitar isso e depois eu resolvo a minha vida quando eu volto. Isso vem acontecendo já há vários anos, onde automaticamente a imobiliária percebe de que a sua inadimplência subiu final do ano, dezembro, janeiro, fevereiro, por mais que o cliente receba o 13º, e aí é onde ela tem que tomar muito cuidado, porque eu sempre digo que se final do ano, se você não resolver sua inadimplência até março, você não consegue resolver mais, porque nós vemos aí, que eu acho que é o fator mais crítico, né? Que nós temos aí férias, nós temos Natal, já viemos em janeiro com férias e já entramos logo depois disso de Carnaval, ou seja, 3, 4 meses aí, um atrás do outro de gastos. Só estou dando um exemplo, na qual as pessoas têm começado a ter uma percepção de que ela vai curtir a vida e depois ela vê como resolve. O brasileiro tem ido muito para isso. Por outro lado, uma coisa importante que é legal a gente colocar aqui é que alguns bancos, você já deve ter percebido isso, onde a pessoa está acordando com um limite menor. Então, alguns bancos, a pessoa tinha um limite lá de, vou dar um chute aqui, R$5.000. Do dia para a noite, o limite caiu para 2 e 3, limite da conta, limite do cartão, seja lá o que for. Porque, pasme, os bancos entendem que as pessoas não irão pagar suas contas no futuro. É o que o banco percebe. Quando eu falo de sairmos de um país de devedor para esbanjador e agora esbanjador-devedor, como é que eu te provo isso? É capaz de você abrir a sua carteira agora e é capaz de você encontrar 2 a 3 cartões de crédito dentro da sua carteira. Então, o país
ele deu muito crédito, ele dá muito crédito, então as pessoas têm esse crédito, e principalmente cartão de crédito, e aí acaba o quê? Eu acabo partindo para uma linha onde eu vou ter uma qualidade momentânea, onde eu vou aproveitar um tempo, a minha vida, meu aniversário, o carnaval, seja lá o que for, e aí depois eu resolvo. Pessoas que estão parcelando seu cartão, pessoas que estão bastante complicações nesse sentido. Foi feita uma pesquisa agora, há pouco tempo atrás, sobre os dados de inadimplência no Brasil, que eu vou colocar alguns aqui para que você possa entender, para que você possa ter percepção e sim o que você deve tomar cuidado, nós vamos falar depois. Então, o maior estado brasileiro hoje em inadimplência é 52%, então o estudo fala que 52% dos adultos na Amazônia estão inadimplentes. Ou seja, primeiro de tudo, vamos entender no mercado imobiliário o que é atraso, o que é inadimplente. Pessoal, atraso é a melhor coisa do mundo para você. Porque você vai ter lá, algumas imobiliárias têm bonificação para pagamento em dia, você acaba recebendo juros, você acaba tendo uma receita que eu chamo de receita inovadora, né? Então eu criei esse processo há mais ou menos uns 6 anos atrás, não que a receita de juros não existia, já existia, mas eu criei uma série de receitas onde eu fiz um estudo muito longo de que tipo de receitas a imobiliária podia ter no que se refere ao administrativo. Então, só para a gente fechar esse raciocínio, quanto mais imóveis eu tenho na carteira, mais imóveis terão despesas como chaves, despesas como ligação de luz, desligamento de água, assinatura de contrato, uma série de serviços que eu entendo de que a imobiliária pode cobrar, por isso que surgiu a tese aí das receitas inovadoras. Eu digo tese porque a maioria de vocês já sabe, eu tenho mestrado, tenho doutorado e em alguns casos eu tenho feito teses para algumas universidades. A última que eu fiz agora foi sobre força vetora, ou seja, como é que eu administro o processo de forças da minha imobiliária para que eu possa crescer, não somente na venda e locação, mas no administrativo, receitas inovadoras, parceria com os corretores e daí por diante, mas só para que você possa entender. Então, dentro dessa linha, você entendendo que os primeiros 30 dias é atraso, excelente. Passou 30 dias, inadimplente. Então, a primeira regra para que a gente dê continuidade aqui é de 30 a 60, você deveria tomar muito cuidado e cobrar o seu cliente aí. Passou de 60 dias, 60 a 90, complicado. De 90 em diante, acho muito difícil que você consiga receber esse atraso, esse aluguel inadimplente. Aí piorou, vai para a desocupação, e aí nós já temos toda uma linha aí um pouco delicada, então são coisas que você tem que avaliar nesse sentido. Vamos sim falar sobre cuidados disso, de como é que você tem percepções, o que você deve fazer, mas vamos só entender esse cenário para que nós podemos aí entender o que vem acontecendo e por que os bancos, por exemplo, estão reduzindo sim o crédito para as pessoas através de cartão de crédito ou mesmo cheque especial e tal. Então, o Amazonas, já falei, 52% dos adultos estão inadimplentes. O Amapá vem em segundo lugar com 48%. Depois, pasme, Distrito Federal, 48% também de percentual de adultos inadimplentes. Aí vem o Mato Grosso com 47,6%. Mato Grosso que está sendo muito pujante de crescimento no mercado imobiliário, mas é o quarto estado brasileiro com maior inadimplência de adultos, 47,6%. Depois vem o Rio de Janeiro também com 47,6%. Depois a gente vem com Roraima com 46,6%. O Acre com 45,5% e Mato Grosso do Sul com 44,2%. Então a gente começa a perceber aí que principalmente Norte e Centro-Oeste, vamos de alguma coisa do Sudeste, porque Rio de Janeiro aí é Sudeste, tem tido o maior volume de inadimplência. Aí nós vamos para São Paulo com 42,3%, Tocantins com 42%, aí vem
Pernambuco, 41,1% dos adultos de Pernambuco estão inadimplentes. Rondônia também com 41,1%. Espírito Santo, 41% dos adultos inadimplentes. Isso são dados de pesquisas oficiais, para que você tenha uma noção, tá? Órgãos, por exemplo, como o Serasa, como os próprios, né? Os bancos estão muito em cima disso. Então, são pesquisas oficiais aí nesse sentido, para que você possa perceber. Aí depois vem Sergipe com 40,1%. E aí as melhores cidades começam a partir de agora. Goiás com 30, melhores estados, desculpe. Goiás com 39,3% dos adultos estão inadimplentes. O Paraná com 38,6% inadimplente. Minas Gerais com 38%. Aí no norte o Maranhão com 38%. O Ceará com 38%. O Rio Grande do Norte já cai para 37,6%. A Bahia com 36,9%. O Pará com 36,5%. Alagoas com 36,4%. A Paraíba com 36 também, 0,4%. Aí vem Rio Grande do Sul com 34,9%. Santa Catarina, o segundo melhor estado com menor inadimplência, com 33,4%. E aí voltamos para o norte com Piauí, com 32,7% dos inadimplentes. Primeira coisa que a gente tem que entender é o quê? O que isso tem levado à inadimplência, e é onde você também tem que tomar cuidado já no que se envolve a questão do processo teu da locação e dos aluguéis. Bom, já aproveitando o gancho, quero agradecer aos patrocinadores. A Laís, que é uma empresa hoje que dá todo o suporte, toda a questão, a maior empresa de inteligência artificial no que se refere ao mercado imobiliário. E ao POP, que o nome já diz, aluguel popular, ou seja, a garantidora voltada com muito foco para locações populares. E também é uma garantidora que, se você não conhece, deveria conhecer os processos, que vale muito a pena. Eu sempre digo que deveria hoje pulverizar, nós vamos falar sobre isso, tá ok? Mas agradeço aos patrocinadores que acreditam no mercado imobiliário, acreditam na sua imobiliária. Sempre gosto de dizer que senão não estariam dentro de um projeto comigo nesse sentido. Mas vamos lá. Quando a gente fala, então, hoje de inadimplência, a primeira coisa que nós temos que perceber é o nosso cliente, ele deveria estar pagando o aluguel em primeiro lugar porque é sua moradia. Mas eu preciso que você entenda, e se você puder passar o link desse podcast para o teu departamento de cobrança assistir, valeria a pena. Porque nós vamos entender o que vem acontecendo e entender por que o seu departamento de cobrança não tem, às vezes, conseguindo resultado nesse sentido. Então, veja, hoje nós estamos num mundo onde o que comanda são as redes sociais. Então, se eu preciso fazer um post, se eu preciso fazer uma selfie, se eu preciso fazer um vídeo sobre mim, eu entendo que eu tenho que estar bonito ou bonita, eu entendo que eu tenho que estar bem vestido ou bem vestida. Então, o que ocorre é as pessoas estão comprando mais e ampliando as suas despesas no que se refere a lojas, roupas e tal. O Brasil também teve um inverno muito diferente dos muitos anos, então também aumentaram as compras de roupas de inverno, também isso impactou um pouco. E aí começa o seguinte, se a moradia é o mais importante, por que algumas pessoas estão deixando de pagar a moradia para manter o pagamento, vamos chamar assim, da loja em dia e parcelando o seu cartão de crédito, ou seja lá o que for? Primeiramente, nós temos que entender o quê? De que a pessoa vai pagar, estou só dando o meu ponto de vista aqui, a pessoa vai pagar quem cobra ela. Então, o que eu noto é que existe um erro muito grande nas imobiliárias de follow-up. O que é uma follow-up, para quem não conhece, tentar explicar bem básico aqui? É onde eu tenho uma listagem, onde eu tenho um cadastramento, estou falando com esse cliente cobrando e ele fala que agora não pode, me ligue na quinta-feira. Aí essa pessoa na quinta-feira não liga, esqueceu, vai ligar na segunda-feira e diz, olha, eu mandei você ligar na quinta, porque não ligou, agora gastei o dinheiro.
Então ele fica jogando para frente, me liga amanhã, e não existe uma cobrança um pouco mais rígida, não existe um esclarecimento para ele de que é a moradia dele, é a família dele que vive ali. Então, se ele não preservar a família, se ele não preservar a moradia, o resto tudo está complicado. Então, o que a gente começa a perceber é o quê? A mudança do processo de cobrança da tua imobiliária, ela mudou totalmente. E o grande erro das imobiliárias, na minha percepção, é de que o cliente atrasa, e atraso, vamos só entender que é de 0 a 30 dias, então ele tem 5 dias de atraso, ele já passa para a garantidora pagar para ele, ou para a seguradora, ou para seja lá o que for. Eu quero que você entenda o seguinte: se hoje nós estamos falando de uma inteligência artificial que te auxilia em tudo, você acha que uma seguradora, você acha que uma garantidora não vai ter mais controle sobre a sua inadimplência, sobre o que tal imobiliária representa de inadimplência para ela? Nós vimos alguns casos já nos últimos meses, onde garantidoras falando que sua inadimplência aumentou, garantidoras falando de alguns pontos que não vem ao caso aqui, mas que vem um alerta para você. Então, eu acho que o grande responsável pela inadimplência da sua imobiliária, sinto muito, é o seu departamento de cobrança. Não é o departamento de locação. Então, por quê? Porque a maioria das imobiliárias, vamos imaginar assim, a moça da gestão, a pessoa do contrato, ela começa a fazer um contrato mais rígido, porque ela entende que ela não quer inadimplência. Mas eu, Rosalvo, que dou consultoria a imobiliárias nesse Brasil inteiro, você sabe disso, tenho escritórios fora do Brasil, não é o que eu vejo. Porque quando eu vou fazer um levantamento, eu vou fazer uma análise, eu vou fazer um diagnóstico, ou mesmo clientes de consultoria imobiliárias na qual eu presto consultoria, eu vou fazer alguns levantamentos e eu percebo o seguinte: não interessa o cuidado que ela tem lá da questão de se o cara aprova ou não, porque o cuidado, obviamente, é uma obrigação, você tem que ter esse cuidado, mas muitas vezes o cliente ou perdeu o emprego ou aconteceu alguma coisa que ele atrasou o aluguel. Neste momento de atraso, é o momento que a tua cobrança tem que ser rígida com ele. Não me leve a mal para dar o recado. Cara, quer atrasar? Atrase outro. Não o seu aluguel. Porque a vida dele está ali, a vida da família dele está ali. Então não tem coisa mais vergonhosa até para ele de que quando ele desce na recepção do seu prédio e todo mundo vê que ele está com o condomínio atrasado. Como é que ele vai morar tranquilo, trabalhar tranquilo, seus filhos estudarem tranquilo, se percebe que os aluguéis estão atrasados? Então, o nosso departamento de cobrança passa a ser um educador e passa, sim, a ter um controle maior de follow-up, ou seja, se o cliente mandou retornar na quinta, eu vou ligar na quinta e ficar cobrando essa pessoa nesse sentido. Cada garantidor, cada seguro, cada corretora, ela tem um processo diferente na avaliação dela e na administração do seu processo de cobrança. Por exemplo, a Alpop, que ela é um patrocinador nosso e uma garantidora, ela garante uma série de processos seus, ela tem uma série de ferramentas novas que vale a pena você conhecer, só que ela entende que a régua de cobrança fica com ela. Então você não precisa nem ter a cobrança, porque a régua de cobrança, ou seja, o cliente não pagou, vai já para a Alpop e ela faz a cobrança, ela tem toda a administração nesse sentido. Então, isso corrobora com o que eu estou dizendo, que é cada garantidora, cada seguradora vai ter um processo diferente. Então, tem garantidoras que vão dizer para você, me informe com 15 dias. Tem garantidora que vai dizer, me informe com 30 dias. A grande maioria, elas vão entender que você deveria cobrar o inquilino nos primeiros 30 dias, e é como eu, Rosalvo, entendo. Então, você tem que ser, na minha opinião, entender, e não me leve a mal, fazer um pouco de pressão, sim, da cobrança desse cliente, porque estamos falando novamente do aluguel dele, e esses primeiros 30 dias, quem deveria cobrar é a imobiliária. Então, a imobiliária vai em cima do cliente, sim, vai cobrar o aluguel dele, e aí ela vai ter um acordo de qual é a garantidora da garantidora que ela trabalha, quando que ela vai passar. Existe um fator, e aí vem a prova de que a locação hoje não é a culpada,
e a culpa disso também, na minha percepção, da questão de alta do aluguel, não é uma questão de governo, não é uma questão de nada disso, a questão é o que começa de demanda e oferta. E lógico que o investidor, e não estou falando do investidor, o ganancioso. As pessoas confundem que o investidor, ele é o cara que vai ganhar nas costas do inquilino, que ele é o ganancioso e tal. Não. Hoje, a grande maioria dos investidores de locação são pessoas que eu gosto de chamar que são pessoas de preventivas. O que é preventiva? Você que está me ouvindo, então a gente compra um imóvel, então aos nossos 30 anos, 20 anos, 40 anos, e vai pagando esse imóvel na esperança ou entendendo que esse planejamento, quando a gente se aposentar, nós vamos ter um aluguel. Não tem nenhum aventureiro aí, não tem nenhum cara que quer levar vantagens, não tem nada disso. São pessoas que são preventivas. Hoje nós sabemos que cada vez está mais complicado o valor da aposentadoria, então o ser humano ele tem que pensar numa aposentadoria paralela. Quando eu falo ser humano, eu não estou falando de Brasil, eu estou falando de mundo. Hoje, Alemanha, hoje Itália, as pessoas de mais idade estão voltando a trabalhar. E aí, por que eu te digo isso? Porque existe uma boa e uma má notícia para todos nós. A boa notícia, a medicina vai nos levar aos 90 anos. Ou seja, se você abrir a janela do seu apartamento hoje ou da sua casa, você vai ver pessoas caminhando na rua, tomando vitamina, correndo. Ou seja, as pessoas estão se cuidando mais. As pessoas vão no médico para manter a saúde. Qual é a má notícia? Quem vai pagar suas contas. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro da aposentadoria nesse sentido e, obviamente, eu não vou morrer na casa dos meus filhos. Não é como antigamente, onde os nossos avós, os nossos bisavós, faleciam na casa dos nossos avós. Hoje em dia não existe mais isso. Então, significa que até o fim da vida, você vai ter que tocar, vamos chamar assim, o seu barco. Então, é óbvio que as pessoas têm que pensar em investimento. E um dos investimentos ocorre que é a locação. E a locação, como cada vez mais nascem pessoas, vou dar um exemplo, né? Se na sua, olha como o mercado imobiliário é maravilhoso. Se na sua cidade tem um volume X de pessoas que se casam, são um volume X de pessoas que vão precisar de um imóvel novo. Se na sua cidade, esses estudos estão à disposição para qualquer um, se na sua cidade tem um volume X de pessoas que se divorciam, obviamente vai precisar de 2 imóveis. Então o mercado imobiliário ele não vai parar nunca. E hoje nós estamos numa situação que eu concordo plenamente, onde não é que a locação saiu do trilho, é que hoje em dia a locação vem sim evoluindo cada vez mais, o salário mínimo não tem acompanhado o valor do aluguel, então isso também complica na hora que você vai fazer a sua alocação, na hora de você aprovar um cadastro. Então você sabe melhor do que eu. Às vezes eu preciso envolver a família, um contrato no nome do marido, da mulher, do sobrinho, do pai, seja lá o que for. Então isso cada vez vai ser mais normal. Então o que eu entendo que a tua imobiliária, o que ela vai ter que tomar cuidado hoje é como é que ela aprova, como é que ela avalia esse cadastro, porque eu, Rosalvo, entendo que se a seguradora aprovou, não tem muito que você ficar levantando o cadastro, a não ser que você queira ter uma base. Hoje existem empresas que implantam garantia pela sua imobiliária. Eu já tive um podcast falando sobre isso, é uma empresa do Rio Grande do Sul. Hoje você tem uma série de garantidoras, então o primeiro toque que eu te dou é pulverize, entendeu? Tenha mais garantidoras no seu portfólio, tenha mais seguradoras. Então eu percebo que muitas imobiliárias estão hoje em dia concentradas todas numa garantidora e imobiliárias concentradas todas às vezes numa seguradora. Nós tivemos o caso da Quinto Crédito, que foi um ensinamento para todos nós, aonde do dia para a noite o Quinto Andar fecha esse processo de garantias. Hoje o Quinto Andar não tem mais nada de garantia de locação, porque talvez ele também perceba e também entenda do que vem por aí, mas não é o seu caso. Então, número 1, como é que eu posso avaliar melhor a locação e auxiliar esses processos? Número 2, você como dono de imobiliária, você tem conversado com a corretora de seguros que te atende? Você tem abrido
ou aberto portas para que outras seguradoras conversem com você? Você tem aberto portas para que garantidoras conversem com você? Ou tudo isso fica na mão do seu gerente de locação? Ou tudo isso fica na mão do seu gerente, do seu gestor? E aí fica complicado. Eu vejo hoje atendentes de locação muitas vezes ganhando comissionamento de garantidoras, e eu não digo que isso está errado, mas eu diria que deveria vir para a sua imobiliária e você administrar como vai fazer isso. Porque eu percebo sim o ciúme do captador, do angariador para algumas cidades, algumas regiões do Brasil, o agenciador, e percebo que acaba tendo um ganho da atendente e percebo sim o administrativo um pouco com ciúme nesse sentido e com razão. Então o que eu percebo também é que muitos donos de imobiliária não estão participando de reuniões com corretores de seguro, com garantidoras, Então eu acho que você tem que ter essa percepção, eu acho que você tem que ter uma ideia de quais são as seguradoras que tem no mercado, quais são as garantidoras que tem no mercado, quantas garantidoras você trabalha, por que você não está trabalhando com tal garantidora, porque eu, Rosalvo, diria para você com toda a certeza no mundo, porque afinal de contas eu faço isso há mais de 30 anos. Pulverize a sua carteira de garantidoras. Escute o que eu estou lhe falando. Pulverize. Tenha mais garantidoras no seu portfólio. Não concentre tudo numa só. Não concentre tudo numa seguradora só. Por quê? Porque o Quinto Cred já ensinou isso para nós. Muitas imobiliárias tiveram complicações nesse sentido. Lógico, aí você tem que depois fazer um tombamento. Para quem não sabe o que é tombamento, é quando eu pego todos os meus seguros e passo para outra seguradora ou para outra garantidora. Mas eu entendo que você tem que pulverizar sim. Então, conheça mais garantidoras, conheça mais seguradoras para que te dê suporte nesse sentido. Voltando a essa questão da inadimplência, eu acho que se você não tem um departamento de cobrança, você tem que avaliar para caramba, porque eu, Rosalvo, eu acredito piamente que hoje um dos processos que deveria ter numa imobiliária à parte é o processo de cobrança. Então, se a sua imobiliária tem acima de 200 imóveis na carteira e não tem um departamento de cobrança, eu sei que 200 imóveis é complicado, eu sei que 200 imóveis você tem despesa, mas hoje a cobrança, eu acho que é um ponto fundamental para que a tua imobiliária tenha percepções, porque chega uma hora que você não tem mais controle sobre isso. Falando em controle, deixa eu dar alguns dados do que você deveria ter. A tua imobiliária, não interessa o tamanho da carteira, ela não deveria ultrapassar 5% do atraso, ou seja, tudo que eu tenho na minha carteira, até 5% teria de atraso. Por que atraso pode, Rosalvo? Porque é de 0 a 30 dias. Você vai ter um monte de clientes que normalmente não pagam dia 10, mas ele enrola um pouco e paga dia 20. Aí você fica com juros, você fica com taxa de bonificação, ou seja, já falei isso lá para trás, é um excelente negócio. Agora, quando vira o jogo, passou 30 dias e passa sem inadimplência, a sua imobiliária não deveria ter, de maneira alguma, acima de 2,8% da sua carteira inadimplente. E eu não estou dizendo isso que, tirando fora as garantidoras, o que você passou para as garantidoras e fica somente o que é de fiador. Não, é todo o processo. Por quê? Se a garantidora cada vez mais, se a seguradora cada vez mais vai ter uma inteligência artificial, ela vai entender qual é a imobiliária que gera resultado, porque todos nós estamos aqui para dar lucro. Qualquer empresa que existe, o objetivo dela é dar lucro. Vou te dar um exemplo. Você acha, então, que num país como hoje, onde você aplica um dinheiro e você tem um resultado de 12%, 13% ao ano, você acha que a garantidora vai ficar cobrando 10% ao ano para emprestar dinheiro para aluguel? Então, são pontos que tem que pensar nisso. Então, na minha percepção, vai estar mais arrochado, sim, a aprovação. Então, eu preciso entender como é que eu vou fazer, entender o que está acontecendo no mercado, eu preciso entender como é que está a aprovação, eu preciso pulverizar para que eu possa, essa garantidora não aprovou, eu vou para outra, essa seguradora não aprovou, eu vou para outra, e pasme, muitos casos de seguradora, é um alerta que eu te dou, o problema está na corretora de seguros.
aonde às vezes Ctrl+C, Ctrl+V, não é uma corretora especializada em mercado imobiliário, é uma corretora que está lá fazendo seguro de automóvel, seja lá o que for, e atende às suas locações. Aí a pessoa está corrida, não te dá atenção, não tem noção como funciona. Então, na minha opinião, neste caso, se você não tem um atendimento legal, troque de corretora. Então, por quê? Porque a corretora é o teu braço direito para que você faça os seus seguros de garantia de locação. Não estou nem discutindo o seguro incêndio, mas a garantia locatícia. E volto a dizer, quantas garantidoras e não seguradoras você tem. Então, para quem não entendeu ainda, garantidora são os fiadores profissionais. São empresas que fazem a garantia. A Alpop, por exemplo, é uma garantidora. Ela faz a garantia da locação num processo particular. Já uma seguradora, ela tem que estar dentro de órgãos governamentais e ela faz o seguro. Outra coisa que eu diria para você de tomar cuidado é qual é o percentual de suporte e de garantias em termos de números de aluguéis, principalmente no que se refere à desocupação. Por quê? Porque eu tenho visto muitos clientes indo para a desocupação e a garantidora não dando suporte, dando limite, às vezes, de 1, 2 aluguéis. Então, tome bastante cuidado sobre isso. Verifica qual é a garantia que você tem e verifique qual é, além da garantia do aluguel, qual é a garantia que você tem na desocupação. Aí sim, eu vou dar preferência para essa garantidora, vou dar preferência para essa seguradora, que vai me dar suporte, obviamente, aí, até a desocupação do imóvel. Então, o que eu percebo é que, às vezes, muitas garantidoras estão se espelhando muito ao título de capitalização. Título de capitalização, se eu fosse você, eu entenderia um pouco mais sobre isso, que é um excelente negócio. Por exemplo, até para o cliente que ele tiver negativado. Então, o título de capitalização, ele aprova sim se o cliente está negativado. Então, o que acontece com o título de capitalização? É um título na qual o cliente paga mensalmente e vai ter um retorno ao final do contrato. Então, lógico, aí ocorre o quê? O meu título vai ser de 4 aluguéis, 5 aluguéis, ele já limita por ali, até 5 ou 6 aluguéis você vai ter essa segurança, essa garantia, tanto na desocupação e nada mais do que isso. Óbvio, alguns cuidados que você tem que entender. Quando é que eu vou usar um título de capitalização? Quando é que eu vou usar uma seguradora? Quando é que eu vou usar uma garantidora? Cada vez mais as seguradoras, elas não estão mais garantindo móveis soltos. Por exemplo, cadeira, mesa, isso não envolve mais na garantia. Mas os móveis planejados, ou seja, tudo que é fixo, isso garante sim. Algumas seguradoras, como exemplo, falam que se você virar o imóvel de ponta cabeça, o que cair não garante, o que ficar ali, ele garante. Então, isso é uma situação que você tem que começar a avaliar e eu pensaria em pulverizar e estudar um pouco mais o mercado. Fora isso, nós, no Brasil, já tivemos vários momentos de crise, já tivemos vários momentos delicados e vencemos isso. Eu acho que é o momento, sim, de você pensar na sua inadimplência. Não é o momento de frear a locação. Não é o momento de você se apavorar, mas é o momento de você reestruturar e entender o processo de como que está caminhando, que comissões você tem com as atendentes, quais são as garantidoras que você trabalha, quais as seguradoras, qual é o leque de ofertas que você tem e, pasme, que é muito importante, qual é o percentual de reprovação. Porque, às vezes, cara, você está alugando bem, tem tudo para alugar bem, mas vai para o cadastro e não aprova. Será que é o teu processo que está errado? Será que é a garantidora que você está usando? O que vem acontecendo com isso? Por isso, eu, Rosalvo, defendo a tese da pulverização. Ok? Eu acho que dentro disso temos tudo para evoluir. Os números que mostram são números de inadimplência, sim, mas são números que eu acho que já as coisas ajustam. Mas é muito importante que, nesse momento, a sua imobiliária esteja preparada para isso e, obviamente, tenha mais prosperidade. Volto a agradecer a Laís, volto a agradecer ao Pop, que são garantidos, que são patrocinadoras do nosso podcast. E aguardo você aí no próximo episódio.